Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, né? É um prazer estar aqui para poder conversar um pouco com vocês, trazer aí um pouquinho de inovação, tecnologia, um pouco de conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento com vocês e poder estar colaborando um pouco aí nessa questão da inovação, nessa questão do conhecimento e de abrir possibilidades de trabalhar, né, com novas ferramentas e novas técnicas aí, né? É, eu sou Marcelo Gonçalves, né? Trabalho na TV Unify aqui da Unify de São João da Boa Vista. Atualmente sou diretor técnico da BTU e estou aqui para falar um pouquinho dessas novas técnicas, ferramentas e plataformas aí para a produção remota do audiovisual, né? Eu acho que com esse momento que nós estamos vivenciando aí, a questão da inovação, da tecnologia, né, ela deu uma mudada no sentido de estar aprimorando, né, e de maneira muito rápida e efetiva a implementação principalmente de ferramentas, né, de ferramentas de conteúdo, no sentido de estar podendo facilitar para a gente, né, a maneira de trabalhar. Quando a gente pensa, né, num passado não tão distante, né, na TV, antes do digital, né, a gente tinha as TVs tinham que ter um investimento muito alto, muito caro, né, de equipamento, até de quantidade de pessoas, né? Quando eu comecei a trabalhar com a parte de televisão, na minha época, uma equipe de externa, ela era composta por 6 pessoas, né? Então, a gente saía para gravar uma matéria, era o cinegrafista, o assistente de câmera, o operador de áudio, o iluminador, o motorista, o repórter e, quando, um produtor, né? Então, era uma infraestrutura logística, técnica, operacional gigante, né? E em pouco tempo, né, a gente está falando aí de que a televisão, né, completou né, um marco aí nesses anos, né? Mas em pouco tempo, essa digitalização, essa inovação, ela foi muito rápida dos anos que a TV tem lá desde o seu lançamento na década de 50, né? Então, com esse objetivo, né, com um pouquinho dessa introdução, é que eu quero trazer para vocês aí uma dinâmica, né, de conhecimento, a gente trabalhar num workflow de NDI. Não sei se vocês já conhecem o NDI, né? O NDI é um sistema, né, de um protocolo digital de transmissão via IP. E o objetivo da gente trabalhar um pouco dessas ferramentas, aliado com a plataforma, né, e com o software, é a gente estar utilizando as plataformas de vídeo chamada, alinhado a equipamentos. Eu vou trazer então um exemplo aqui de como a gente trabalhar com smartphone ou tablet, por meio, né, desse protocolo do NDI, né? Então, quando a gente tem aqui a ilustração, né, eu dei o exemplo aqui da equipe de reportagem na externa, né, que vai estar lá com o mobile, né, com um equipamento conectado aí, uma conexão 4G, que esse sinal vai vir para uma plataforma de videochamada e a gente vai colocar esse sinal no ar, né? Mas, Marcelo, o que tem de diferente nisso, porque a gente já está fazendo muitas vezes nas TVs hoje, né? O que eu quero trazer para vocês principalmente essa transmissão do protocolo NDI, né? Mas a gente utilizar essas ferramentas que já estão disponíveis, como o Skype, o Zoom, o Meet, e outras ferramentas de videochamada, não só no sentido do sinal de envio, mas também no sinal de retorno. Então, a gente aprimorar o retorno de quem está na externa, né? Hoje, o retorno muitas vezes acontece via telefone celular, né? Então, a gente liga lá para o repórter e vai monitorando, olha, vai entrar, vai entrar, vai entrar, né? 1 minuto, 30 segundos. E assim, então, com essa tecnologia, com esse sistema que eu quero apresentar para vocês, a ideia é que no celular ou no tablet, né, ou no mobile ali, que quem estiver na externa esteja ali para participar, ele tenha um retorno, né,
do que está acontecendo no ar por meio desse equipamento, né? Então, aí a gente faz uma contextualização, uma contextualização rápida aqui, até para a gente fazer uma reflexão, né, nesse sentido. Quer dizer, a TV mundial, né? Então, não só as TVs abertas, como as TVs a cabo, mas também todos os produtores de conteúdo no mundo, né, do audiovisual, está passando por uma digitalização grande e rápida, né? E o setor audiovisual, ele tornou-se uma ferramenta, principalmente nesse momento de pandemia, né, uma ferramenta fundamental na busca do conhecimento, né? Tanto que a gente tem exemplos, né, de positivo e de negativo. Do mesmo jeito que essa busca do conhecimento, ela cresceu muito dentro da, do universo do audiovisual, né, principalmente do meio digital, também vieram todas as coisas ruins, como as fake news, né? Então elas também vieram nesse sentido junto com esse crescimento, né? E a gente entende, né, nós como TVs universitárias, né, como TVs educativas, que nós temos que priorizar a informação e a informação de qualidade, né? Então, antigamente, quando a gente pensava na TV há 10 anos atrás, né, quem tinha as melhores qualidades de imagem, né, de transmissão, né, aquela imagem que chega na casa do telespectador, eram as grandes empresas, né, e as empresas, né, as TVs privadas, né, que têm um retorno grande de mídia. Né? Por quê? Porque naquela época, né, pensando há 10 anos atrás, a gente já estava trabalhando com equipamentos digitais, mas digitais equipamentos de alto valor, né? Então, o XDCAM, né? Até mesmo o Betacam digital, né? Aí a gente acabou migrando aí para plataformas da Panasonic, da Sony, né? Que é o próprio XDCAM, e aí vem as outras linhas mais simples, né? Não broadcast. Então, nesse sentido, a gente pensando há algum tempo atrás, só quem tinha muito dinheiro conseguia ter equipamentos caros para poder, por exemplo, fazer um link ao vivo, né, de outra cidade, de outro local ou de qualquer lugar. Porque dependia de micro-ondas, dependia de satélite, dependia de ter um equipamento, como um caminhão, dependia de vários profissionais trabalhando, né? Então, nesse sentido, quem tinha dinheiro, a gente conseguia ter uma qualidade melhor, né, da imagem. Mas, né, a pandemia ela veio trazer, né, essa aceleração das inovações digitais, né? Então, ela proporcionou uma migração, né, um investimento que hoje está acessível de maneira gratuita, né, essas plataformas de videochamada, que a gente se conecta com essas pessoas, com outras pessoas, né, com áudio e vídeo, por meio de câmeras, de som, quer dizer, de imagem e som, né, e com uma qualidade excepcional. Quando a gente imaginava que, por exemplo, uma Globo ela iria entrar com o link ao vivo via internet? Nunca. Nunca a gente ia imaginar isso, porque a Globo sempre foi a emissora referência no Brasil, né, e uma referência no mundo também, em sua qualidade. Tanto que a gente ouviu muito falar, né, no padrão de qualidade Globo, né, no padrão da imagem Globo. Por quê? Porque ela sempre teve muitos recursos financeiros, né, devido à sua audiência, então ela conseguia entregar um material de qualidade. Eu dou um outro exemplo, né, para a gente fazer um parênteses aqui. Quanto que a gente imaginava que a Globo também ela fosse quebrar o bloco comercial dela, né? Então, a gente vê hoje a Globo oferecendo aos anunciantes propaganda de 10 segundos. Antigamente eram 15, 30 ou 60 segundos, né? O padrão seria 30, né? Enquanto as emissoras menores, né, principalmente as universitárias e as educativas, a gente colocava propaganda que fosse para o cliente. E claro que a gente tentava seguir um padrão, mas a gente tentava colocar o máximo de quantidade, o máximo de tempo, para quê? Para que a gente tivesse um retorno para aquele cliente. Né? E a Globo não. A Globo, se você não mandasse o VT lá com 30 segundos, né, cravado, eles não aceitavam o material. Então, se tivesse 30 segundos e um frame,
esse material não era aceito, né? E tinha que ter o padrão de qualidade deles também. E aí a gente volta, né, para essa questão do padrão de qualidade, né? Hoje, produzir conteúdo não é mais qualidade de imagem, mas é assim como a informação chega e a agilidade e a seriedade com que ela chega, né? Então, o mais importante hoje é a qualidade da informação a ser transmitida, não mais a qualidade da imagem que está transmitindo a informação, né? Nessas novas perspectivas, né, a tecnologia de equipamentos aliada a um sistema de transmissão digital deu uma nova perspectiva, né, dessa transformação para as TVs universitárias educativas, né? Porque hoje, principalmente as que já estão com o sistema implantado de TVD, né, de TV digital hoje no Brasil, a gente consegue entregar para o nosso telespectador uma imagem bonita, mesmo utilizando câmeras, né, não broadcast, né, câmeras acima de R$ 30.000, R$ 50.000, R$ 100.000, né? A gente trabalha com NX5, né, com câmeras mais simples, né? Mas a qualidade do sinal que a gente entrega hoje, na qualidade para a nossa audiência, né? Para o nosso telespectador, com esse processo de digitalização, né? Não só da produção do conteúdo, mas também no processo de transmissão, isso hoje faz a gente ter uma qualidade final de imagem igualada às grandes emissoras, né? E aí a gente começa a entrar um pouco nessa questão do fluxo de trabalho, né? Como a gente realmente aplicar essa questão do fluxo de trabalho, e é esse conteúdo que eu gostaria de estar trazendo para vocês aqui, né? As soluções do fluxo de trabalho através que eles possam transmitir ou transferir imagens, né? Por meio do 4G, né? Do sinal que a gente tem da internet do mobile, né? Da internet da rede móvel, por Wi-Fi, ou por redes de LAN com fio, né? E com isso a gente tem uma tecnologia disponível no mercado que é o protocolo NDI. Esse protocolo, né, ele foi desenvolvido pela Newtek, né, que ela é conhecida aí por fabricar equipamentos, principalmente switches, né, de grande porte, né? E ele faz essa transmissão via cabo de rede, via sinal de Wi-Fi, ou seja, por onde tem um IP, né? Ele utiliza um sistema de transmissão simples, né? Então, ele permite que qualquer dispositivo, né, conectado com um protocolo de IP, né, ele pode compartilhar dados, áudios e vídeo, né? Então, qualquer dispositivo conectado a uma rede de internet, uma rede de conexão, né, via Wi-Fi ou rede de IP, interno ou externo, ele consegue estar transmitindo a imagem e o vídeo para a gente, né? E o interessante, como eu disse, ele funciona em todas as redes, né? Tanto redes internas quanto externas, quer dizer, tanto locais como globais, e que ele entrega um vídeo de qualidade com uma latência, né, muito boa, quer dizer, ele utiliza pouca quantidade de dados, mas ele transmite uma qualidade de dados muito boa nesse sentido. Quando a gente volta lá na transmissão digital, né, da TV digital, hoje os decoders, né, que junto com os transmissores, eles trabalham com 8 mega por segundo, né, de transmissão de dados, né, uma taxa de 8 bits. Enquanto para o YouTube, para a gente subir um vídeo para fazer uma live no YouTube em HD, a gente trabalha com 5. Né? O YouTube ele não precisa mais que 5 para transmitir em Full HD. Um upload aí, né, para a gente subir essa imagem para o YouTube. O Facebook 4, e assim a gente vai trabalhando de acordo com cada plataforma, né? Então, se a gente pensar que o nosso sistema de transmissão terrestre, né, digital, no Brasil é de 8 megas, então a gente tem uma qualidade boa de imagem, né, mas com uma latência pequena no sentido da quantidade desse arquivo. E nesse sentido da latência também, o NDI, ele tem um tempo menor de delay, né? É aquele tempo que a imagem sai lá do emissor, né, ou da câmera do vídeo ou do smartphone, né, e chega até o codec dela, o software dela, nesse sentido de transmitir.
e ele tem uma capacidade, né, uma capacidade grande de transmissão de dados. Então, por exemplo, quando eu penso em dados, né, em dados puros, não em imagem e vídeo compactado, ele transmite uma quantidade boa. Então, por exemplo, eu estou na rua e preciso fazer um upload, né, de imagem para um servidor, por exemplo. Claro que isso vai depender da rua, muito da banda da internet que eu tenho, né, do 4G, da velocidade do 4G da minha operadora naquele momento, mas ele consegue, principalmente nas redes internas, ele pode chegar até 10 gigabits por segundo, né, proporcionando essa qualidade, essa quantidade de dados sendo transferida de uma maneira muito rápida, né? Então, um pouquinho aqui para a gente estar entendendo o que é essa tecnologia NDI, né? A gente aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo, né? Ele funciona em diversos formatos de padrão, né, de tamanho de imagem. Então, ele pode ser SD, HD e Ultra HD. Claro que o Ultra HD ele vai depender de uma banda maior, né, da transmissão, né? E com a vinda do 5G, isso vai se tornar algo rotina, né, algo rotineiro, né? Porque o 5G ele vai ter uma velocidade de dados muito rápida, né? Uma largura de banda muito maior, né? Quando a gente fala largura de banda, né, imagino que a gente tem vários canos de água, né? Então lá o 2G era um cano bem fininho, né? Um cano de torneira de casa, né? Bem fininho, né? Que passava uma quantidade limitada, né? Quando a gente já foi para o 4G, a gente conseguiu expandir esse cano, né? Então, ele já ficou bem mais grosso, né? Passava um volume maior de quantidade de água, ou seja, de dados, né? E com o 5G, a gente realmente vai ampliar muito essa quantidade de tráfego de dados. Então, com o 5G, a gente vai ter esse ganho, né? Principalmente na transmissão de dados Ultra HD, né? Quer dizer, 2K, 4K, 8K, né? Claro que quando a gente pensa em produção, né, hoje a gente tem que entender que a gente está se adequando ainda, né, os investimentos são altos, né, então as emissoras que já estão em HD já são vencedoras, né, já são, que trabalham com conteúdo HD já são vencedoras, porque ainda muitas emissoras, por questão da legislação, elas tiveram que começar a transmitir em HD, quer dizer, a desligar o sinal analógico, né, devido ao o planejamento nacional de desligamento de sinal digital, analógico, né, perdão, e com ligamento. E ainda continua operando em SD, né? Porque a gente teria que trocar todo o broadcast ali interno da emissora, né? Que seria cabo, switcher, câmera, né, computador, e assim vai. E os investimentos são altos, né? Principalmente o transmissor, que é bem alto, sem contar os equipamentos, né? E também as vantagens do sistema NDI, né, que além do vídeo, né, ele também consegue transmitir diversos canais, né? Então, se eu tiver aqui um equipamento que transmita mais de um canal, eu posso estar transmitindo esses canais simultaneamente, certo? E lá no meu receptor eu posso estar separando esses canais, tá? E ele é compatível com qualquer tipo, né, de equipamento que tenha conexão audiovisual, né? Então, computadores, webcam, câmeras, né? A própria Sony já tá lançando alguns equipamentos, né, para externa com conexão Wi-Fi, né, e consequentemente para aplicação de protocolo NDI. E aí, pessoal, para a gente apresentar um pouquinho, né, do NDI, o que eu sugiro para vocês? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Se alguém quiser comentar, ligar a câmera, abrir o microfone, tá? Estou à disposição. Eu acho que é importante a participação de vocês, tá? Para que vocês aí, a gente esteja interagindo. Até que se caso tenha ficado alguma dúvida, pode ligar a câmera, levantar a mãozinha aí, tá? Ou aqui no chat aqui, mandar um alô que a gente vai comentando, né? Então, para quem não conhece, né, isso aqui é o painel do NDI, né? Eu coloquei o link para vocês aqui, depois essa apresentação vai estar disponível para vocês. Aqui, sugiro que vocês entrem nesse link, né, façam um cadastro lá e façam um download dos softwares, né, do NDI para que vocês tenham acesso. É gratuito, não paga nada, né?
A única coisa que paga é a versão mobile, certo? Que essa versão a gente teria que lá no aplicativo, se eu não me engano, acho que $42, né? Você paga uma vez e ele instala. Então, para você, desde da ponta, né? Sair o conteúdo até chegar lá na Twitter, né? For NDI, eu teria que estar comprando isso. Mas essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, eu vou trabalhar hoje aqui com duas ferramentas, que é a Webcam Input, o Studio Monitor e o Screen Capture, que elas são as ferramentas que a gente utiliza aqui, então são as mais simples. Né? Depois tem as outras que dá para estar vendo, trabalhando e conhecendo. Né? A Webcam Input, pessoal, ele é o software, né, que ele traz a entrada do conteúdo NDI, né? Então, aonde tiver qualquer conteúdo na nossa rede transmitindo o sinal NDI, né, esse aplicativo aqui instalado no computador, ele vai detectar automaticamente essa fonte, tá? Eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para demonstrar para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para falar dele, tá? Deixa eu só ver se eu estou transmitindo certo. Minha tela está aparecendo para vocês aí? Tá. Pessoal, o aplicativo, né, do NDI, ele fica aqui na barra junto com a barra aqui do relógio, né? Então, é esse ícone pequeno aqui. Como é que a gente trabalha com ele, né? A gente vai sempre executar ele, e ele vai estar aqui, ó. Aqui ele tem as configurações dele de entrada. E quando eu tenho qualquer computador conectado com um sinal gerado pelo protocolo NDI, certo? Ele vai reconhecer automaticamente aqui, tá? Eu vou estar clicando aqui, ó. Esse aqui é o nome do computador, certo? Coordenação 1. E aqui ele está trabalhando com o Premiere. Eu estou com a outra máquina aqui, onde o Premiere está ligado nessa máquina. O simples fato do Premiere lá estar aberto, né, estar habilitado para gerar um sinal do NDI, quer dizer, eu tenho um playout lá em outra máquina, conectada via conexão de rede aqui na minha máquina, né, via IP, onde eu vou conseguir transmitir essa imagem. Né? Então, eu selecionei a fonte aqui que eu quero vir. Aqui, ó, então, coordenação, e selecionei o tipo de fonte que eu quero transmitir aqui do sinal NDI. Né? Vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Só para... Agora eu vou trocar para vocês aqui, para vocês verem o sinal NDI que está chegando lá do computador que está sendo exibido. Tá? Ou dá um play aí, fazendo um favor. Então imagina que isso aqui é uma switcher, né? Que eu estou cortando o ar, quer dizer, via IP de um computador que está em outra sala, se ele der um play lá, o sinal vai chegar para mim aqui. Né? E aí, quer dizer, e ele vem tanto com som quanto vídeo. Vou ligar o áudio para vocês. Tá? Então, ó, olha, quer dizer, eu tenho um playout conectado na minha rede, né? Um outro computador, que eu estou compartilhando uma imagem do Premiere, aí eu abro um parênteses aqui, tá? Deixa eu voltar para a minha câmera aqui. Aí eu abro um parênteses aqui. A Adobe, tanto o Premiere quanto o After Effects, ele já vem nativo o protocolo NDI para ser colocado lá, tá? Então, dentro do próprio Premiere, né, quando você instala a última versão do Premiere, ele já vem com essa versão nativa para você estar compartilhando isso. Então, hoje, com essa tecnologia, você não precisa ter um cabeamento. Por exemplo, eu tenho uma Twitter aqui, mas eu tenho um Play Out
em outra sala, do qual ele vai gerar conteúdo para mim. Eu posso programar na minha Twitter direto, sem ter esse cabeamento ligado de HDMI ou SDI, né, via o conteúdo NDI, via o protocolo NDI, né? Então, deixa eu compartilhar a apresentação de novo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu só achar o chat aqui, que eu me perdi nas minhas telas agora. Aqui. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, é só compartilhar no chat, tá? Só carregando aqui. Então, pessoal, o webcam input, você consegue imputar, você consegue selecionar todas as câmeras, todos os sinais do protocolo NDI que estão sendo disponibilizados na sua rede. Tá? Uma coisa importante, pessoal, a rede, né, para que ela tenha um grau de eficiência bom, é bom você ter uma rede gigalã, né? E nos cabeamentos você está, pelo menos, tá trabalhando, né, com os cabos de rede, o Cat6, né? Cat6 ou Cat7, né? O Cat7 é o mais novo, mas pelo menos o Cat6, para que ele tenha uma velocidade de tráfego ali interessante e a sua Twitter seja gigalã também, tá? Quando a gente vai aqui já para o Studio Monitor, o Studio Monitor, ele é um aplicativo no qual eu consigo monitorar esse sinal. Lá no Webcam Input, ou tá aparecendo aí a tela do Studio Monitor na apresentação? Tá? Deixa eu só me achar aqui no Zoom. Tem um vídeo rolando aí, Hugo? Tá escrito protocolo, web. Tá, pera, deixa eu só então ver se compartilha a tela certa. Isso aqui. Agora foi? Isso. Tem um QR Code aí na imagem? Isso, perfeito. Então tá bom. Então, pessoal, essa é a tela do Studio Monitor. Tá? O que é? Ele aqui serve para a gente monitorar, né, o que a gente quer ver. Então, eu venho aqui, né, eu tenho aqui as funções de ferramenta, eu vou selecionar qual que eu quero monitorar. Aí ele vai carregar para mim. Né? Isso aqui também eu posso utilizar como uma tela de compartilhamento. Né? Eu posso ela ter uma tela de envio, aqui, ó, tanto de áudio, de vídeo. Né? Então, ele serve para a gente estar monitorando o sinal de entrada dos equipamentos. Se eu tiver vários equipamentos aqui, eles vão estar todos descritos aqui no canto, né? E a gente vai estar aí podendo tá selecionando, visualizando o conteúdo antes de selecionar, tá? Mas importante, pessoal, é preciso ter pelo menos o webcam input instalado dentro da máquina. Tá? Na hora que você instala, ele já vai instalar o pacote completo, certo? Para que vocês não tenham esse problema. Tá? O Screen Capture. O Screen Capture, ele é uma ferramenta em que a gente consegue estar selecionando qual tela a gente vai capturar. Né? Então, ele tem a função de a gente selecionar qual tela. Eu quero capturar a tela inteira, né? Não quero capturar um sinal, quero capturar uma tela do Zoom ou do Meet, né, rapidamente. Eu quero capturar uma apresentação do PowerPoint, quero apresentar qualquer coisa que esteja na minha tela e transmitir isso. Então, o Capture, ele tem essa função, da gente capturar uma tela. E a gente consegue ajustar ele de uma maneira que também ele venha a gente a selecionar a imagem e o som, ou só a imagem. Então, a gente consegue também estar selecionando, né, a imagem e o som ali
separadamente, tá? Já falei do estúdio, né? Pessoal, quem tiver mais dúvida, né? Até coloquei aqui o canal da da Newtek, né? Que ele tem bastante vídeo explicativo, né? Então aqui eu quis dar uma resumida, assim, para rapidamente falar para vocês entenderem quais as possibilidades que realmente, né, o NDI ele traz nisso para um workflow, né? Em um trabalho cooperativo entre as máquinas dentro de uma estrutura, porque a gente já está todo conectado, né? E já tem a conexão. Então, é só questão da gente estar visualizando, né? E aí sim, pessoal, o objetivo aí do nosso curso de hoje, né, é eu estar trazendo um pouquinho essa dinâmica para vocês aí de algo que a gente faz, e essa dinâmica eu aplico em todas as transmissões que eu faço quando eu utilizo, né? Então, seja uma palestra, seja um treinamento, seja uma capacitação, seja uma videoaula, seja um EAD ou, né, a aplicação nossa para a televisão, né, que a gente está utilizando esse sistema de workflow, né, para a gente estar realmente utilizando várias tecnologias com o objetivo de estar facilitando, né, a gente está com um equipamento barato e viabilizando isso com qualidade, tá? Então, aqui está para vocês. Então, tá a equipe de reportagem, né, que vem o sinal da reportagem, ele sai do celular, né, do mobile, ele vai para a antena de 4G, ele vem para um computador. Aí, pessoal, eu faço um parênteses aqui, que nesse sistema é importante a gente ter um computador só para isso, tá? Um computador só para essa conexão, né, com o celular, com o mobile, né? A gente ter esse, não utilizar a suíte, né, o hardware da suíte, quer dizer, a CPU da suíte para fazer tudo isso, tá? Principalmente quem trabalha com VMix, tudo, muita gente quer fazer tudo VMix dentro da mesma máquina, tá? Então eu não recomendo isso não, né? Aqui o que eu trabalho com um computador só para fazer essa conexão com o mobile lá, né? Para que dessa conexão, aí sim, eu gere esse sinal HDMI ou SDI para a minha suíte. Marcelo, você acabou de falar para a gente que o NDI ele pode mandar o sinal, né, pelo sistema de rede. Aí, pessoal, por que que eu prefiro mandar, né, do meu computador aqui, né, do meu computador, que vai estar com esse conteúdo recebendo do sinal mobile, via SDI ou HDMI para minha suíte? Porque aí a gente ganha no delay, tá? Porque, querendo ou não, pelo 4G, né, pelo sistema de 4G, que a gente depende da conexão da operadora, a gente vai ter um delay nesse sentido. Então, se a gente conseguir eliminar aqui dentro, né, eu dou essa sugestão. Então, sim, do meu playout aqui, que vai estar recebendo a imagem da externa, para minha entrada na suíte, para eu fazer o corte, eu dou como sugestão para vocês, para que vocês façam isso via cabo, tá? Porque isso também traz uma tranquilidade, uma agilidade. O tempo de delay que eu tenho aqui nesse sistema dá aproximadamente, quando eu estou com uma conexão boa, dá aproximadamente 1,5 segundo, 2 segundos, tá? Então, assim, é quase muito pouco. Mas isso vai depender muito da velocidade da operadora e muito da velocidade do upload que vai ter lá nesse 4G, tá? Mas, assim, a gente consegue estar eliminando essa questão do delay, essa questão do atraso, né? Para que na hora que o repórter fala, esse sinal não demore muito para chegar aqui e o retorno também não demore muito para voltar para o repórter lá, tá? E aí, então, chega a imagem, né, da externa na suíte, e aí a gente gera via NDI, né, a imagem do playout, né, a imagem que está indo do master para o ar, para esse retorno.
Claro que dependendo da suíte que você tiver, você pode selecionar auxiliar, por exemplo. Ah, só quero mandar o retorno do estúdio. Ah, só quero mandar o retorno do outro repórter, para que um repórter para o outro. Então a gente consegue fazer essa seleção de input de acordo com a disponibilidade da tua suíte, daquilo que você queira enviar para esse sinal lá, para esse repórter que vai estar lá nessa conexão do 4G. Tá? E aí a gente manda o sinal via roteador, que vem nesse computador de uma maneira que a gente vai setar isso, a gente vai fazer um setup disso de configuração, e lá, por meio da plataforma de videochamada, né, como a gente está fazendo aqui, vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês, certo? Ele vai receber esse sinal. É como se eu tivesse aqui para vocês agora, eu vou. É como se eu vou fazer um setup aqui, não vou mostrar para vocês aqui, mas só para a gente fazer rapidamente, vou parar o compartilhamento. Em vez de aparecer a minha câmera, eu vou colocar a câmera que eu quero, né, selecionada. Deixa eu só selecionar aqui, eu vou selecionar a minha suíte aqui. A suíte que eu tenho ligada aqui é o vMix, né? Então aqui, olha, eu estou cortando na minha suíte para vocês, que vocês estão assistindo, tá? É o sinal que está sendo gerado para a minha suíte. E na hora que eu corto aqui para vocês, é como se vocês estivessem no ar, né? Então eu consigo estar fazendo essa troca, né? Colocando vocês no ar, olha lá. Então vocês que estão no ar agora, né? Eu vou pegar aqui a participação do Evandro aqui, que já está com a câmera ligada, né? Vou colocar ele em tela cheia. Deixa eu só mudar aqui a visualização. Cadê o Evandro? Aí, vou colocar o Evandro em tela cheia, né? Na minha suíte eu posso estar ali fazendo o crop da imagem, né? O ajuste dessa imagem. Quer dizer, olha o sistema que eu estou fazendo. Então eu estou pegando esse curso e transmitindo no ar aqui via NDI, o sistema do sinal, tá? Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui a minha configuração de tela, né? Só um momento. Vou trocar aqui também a webcam, né? E vou compartilhar a tela novamente com vocês. Então, pessoal, isso aqui é apenas uma parte dessa possibilidade que a gente tem de trabalhar nesse sentido, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da Suiter, tá? Rapidamente aqui, tá? Dois modelos que eu recomendo para vocês. Claro que algumas têm a Suiter, nossa, me fugiu a palavra agora aqui, agora a Suiter física, né, que é o equipamento em si, né? A Suiter, ela não é via interface de computador, ela é, né, ela é Suiter física, né? Então, da Sony, da Panasonic, do JVC, tá? Mas quando a gente pensar nesse sistema de plataforma, eu indico para vocês o vMix ou o OBS, tá? Aqui eu trabalho com o vMix, tá? Já trabalhei muito tempo com o OBS, mas o OBS também tem essa integração de NDI, tá? Então você consegue instalar plugins nele, né? E eu coloquei o link para vocês aqui de como baixar o OBS e também das páginas que falam sobre isso, que tem esse sistema de instalação para que o OBS ele consiga estar trabalhando com o protocolo NDI. Que eu vou trazer para vocês aqui o vMix. Pessoal, o vMix é um software à parte, tá? Eu acho que vale um comentário dele. Assim, ó, o vMix, eu trabalho nele com a versão desde a 21.0, né? E hoje nós já estamos na 24, então já tem alguns anos que eu trabalho com o vMix, e é um software que todo dia eu aprendo algo novo dele, né? Então, ele tem recursos fantásticos, né? Recursos que dá para a gente trabalhar muito, muito, muito mesmo, né? A última implementação que eu fiz aqui, eu comecei a trabalhar com retorno, né? Fazer retorno de saída de áudio pelo vMix, né? Então eu consigo fazer o retorno que vai só para o repórter ou que só vai
lá para quem vai estar apresentando, por exemplo, a previsão do tempo. Então, no VMix, eu já comecei a implementar e trabalhar com um clique auxiliar o que vai para o ar e trabalhar retorno. Né? Então, eu consigo selecionar o que eu quero só que o apresentador escute, ou que só o cara lá da reportagem na externa ele venha escutar. Né? Então, o VMix é um software muito bom. Tá? Eu acho que o custo-benefício dele, de uma assinatura, vale a pena. Tá? Então, é um software que eu recomendo e é o que eu vou apresentar um pouquinho nele. Mas o VMix, assim, pessoal, essa aplicação ela serve para qualquer plataforma, né, qualquer software que tenha essa questão, né, da integração com o protocolo NDI. O VMix ele já vem com isso nativo também. Tá? Eu vou compartilhar aqui o VMix meu com vocês para fazer isso aqui lá. Hugo, tá o VMix aí? Tá, tá o VMix? Perfeito. Tá. Pessoal, o VMix, a configuração para ele, como ele já vem nativo, né, no NDI, o protocolo, é muito simples o VMix, né? A gente vai clicar aqui na engrenagem de estéreo, né? O meu está em português aqui. Automaticamente aqui ele já tem a seleção escrito Output, NDI e STR7. Ele vai abrir a tela de configuração, né? E basta eu selecionar qual das saídas que eu quero nele ligar o NDI. Então aqui, ó, é um clique, eu já estou selecionando o que eu quero mandar para o NDI, no qual eu vou utilizar como retorno para a equipe de externa que vai estar fazendo a reportagem lá. Tá? E aqui eu posso, como eu disse para vocês, aqui eu posso selecionar, por exemplo, qual câmera, né, de todas as câmeras que ele tem, ele aceita até 300 input, o que eu posso estar mandando lá de retorno para ele. No caso aqui, o output é o master, né, é o que está indo para o ar, está chegando na casa do telespectador. Vou manter isso aqui e deu OK. Então, né, o VMix já está setado, né, para que eu já consiga transmitir tudo que estiver aparecendo nele, certo? Enviado para o protocolo NDI. Esse protocolo que o VMix está transmitindo, todas as máquinas que estiverem interligadas na minha rede, ele vai estar com essa disponibilidade dessas máquinas visualizarem esse conteúdo, certo? Então, ele vai estar disponível na minha rede interna para que qualquer máquina consiga estar monitorando, pegando esse sinal ou retransmitindo esse sinal. Deixa eu só a apresentação, né? Então, eu já fiz esse processo de habilitar, tá? Aqui, pessoal, aqui começa, acho que, o ficar interessante, né? Porque é o seguinte, nós vamos utilizar essa tecnologia do protocolo NDI nessas plataformas aqui. Essas são as 3 plataformas que eu recomendo para vocês estarem trabalhando, né, no sentido dessa conexão, de vocês utilizar essas plataformas que são gratuitas, tá, para vocês conectarem e fazerem esse ao vivo via mobile. Né? De repente é um ambiente que está lá, uma coisa rápida tem que ser, uma entrevista curta, quer dizer, você manda um único repórter lá com o tripé, com o celular dele, você vai utilizar essas plataformas de videochamada e conectar com ele lá. Né? Então, você vai estar assim, facilitando, né? Não precisa estar uma câmera, um cinegrafista, ter, de repente, um mochilink lá, né? Para fazer a transmissão, nada. Com o repórter, um celular na mão e um tripé, ele já vai conseguir fazer isso. E o principal, você vai ter uma comunicação estabelecida com ele lá, tá? Ele vai estar monitorando esse sistema, certo? Então, tanto o Google Meet, quanto o Zoom, quanto o Skype, eles fazem isso, tá? O Zoom, você tem que ativar o NDI nele, tá? O Skype, ele já vem isso nativo. Então, a nova versão do Skype, ela vem nativa, certo?
e ela tem, o Skype ele consegue transmitir até simultaneamente várias câmeras. Você consegue estar transmitindo ele via NDI, separadamente você consegue fazer esse trabalho. Tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho do Google Meet. Aqui eu coloquei uma apresentação, né, de cada plataforma, o limite de participantes, a quantidade de horas que você consegue estar, né, compartilhamento de tela. Então, é uma questão bem simples. Aqui tudo na versão gratuita, tá? Que a gente não paga, certo? Aqui mesma coisa do Zoom e aqui mesma coisa do Skype, tá? Então, para a gente fazer essa configuração, pessoal, uma cara de assustado aqui do Marcelo, né? Essa configuração ela é muito simples, né? Ao eu abrir o Meeting, né? Eu vou clicar lá naqueles três pontinhos embaixo, certo? Que naqueles três pontinhos do Meeting são as configurações ele vai abrir as configurações de tela do que ele pode estar proporcionando para você estar ali realizando as configurações. Vou colocar a tela aqui do Meet para vocês agora. Tá a tela do Meet aí, Hugo? Tá, perfeito. Então, pessoal, a gente vai clicar aqui nessa tela aqui, ó. Ele vai abrir as configurações, tá? Então, nós vamos clicar em configuração aqui. E aqui no Meeting, de todos eles, pessoal, o Meet é o que tem mais limitação, tá? O Zoom, ele tem mais recursos e o Skype, ele tem mais recursos ainda, no sentido de estar colocando essas possibilidades, tá? A vantagem do Meet, uma conta do Google, você já tem acesso ali na versão não paga dele, tá? Como é que a gente faz essa configuração? Então, a primeira coisa, eu vou regular para vocês aqui, ó, a câmera, né? Então, olha aqui, ó, a câmera tem diversos inputs entrando aqui, certo? Eu tenho diversos inputs entrando aqui, no qual eles estão vindo aqui. Então, eu tenho o NewTek NDI e o VMix Vídeo, tá? Eu configurei lá, como mostrei para vocês, no VMix, o NDI no VMix aqui. Então, eu vou pegar esse input, que é o VMix Vídeo, foi a qual eu configurei lá, certo? Aí, ó, eu vou cortar aqui só o meu VMix. Ó, ele já apareceu o sinal do VMix para mim aqui, certo? Então, eu já selecionei o VMix aqui como input, como se fosse uma webcam, como sinal que está vindo, né, da Swiffer entrando nessa plataforma de videochamada. E essa plataforma de videochamada que eu vou adicionar o meu repórter. Eu vou mandar o link dessa plataforma para ele, né? E o áudio, como é que eu faço? O áudio é a mesma coisa. O áudio a gente pode estar selecionando aqui, né, o linha NewTek NDI, que ele já vem o sinal de lá, ou o mixagem aqui, que é onde eu vou estar utilizando o meu computador, a conexão para receber esse sinal do Meet, tá? Deixo colocado aqui e deixo aqui, tá? Então, aqui, ó, já está regulado. Uma coisa importante, pessoal, na resolução de saída, o que é resolução de saída? É a resolução que eu estou mandando para o repórter. Essa resolução, como ele vai estar no dispositivo mobile, eu não preciso ter ela em alta qualidade. Eu posso colocar ela em baixa qualidade, tá? Para quê? Para a gente ganhar tempo, né, nessa latência do sinal para chegar até lá. Mas na de entrada, a gente vai colocar a velocidade máxima que tem aqui. No caso aqui, o Meet, ele vai vir, certo? Uma definição de, é, de 720p, tá? Perfeito, ó. Fiz a minha regulagem no meu Meeting. A partir de agora, né? Deixa eu só conectar aqui o meu repórter. Só um segundo. Deixa eu só trocar a tela aqui.
Mandei o link da sala para o meu repórter. Vou conectar ele lá na videochamada. Aí. Vou colocar aqui. Então, o repórter já está lá na rua, na videochamada, certo? Ele vai estar já monitorando o que estiver acontecendo no meu playout. Deixa eu só virar aqui para vocês. Certo? Então, aqui, ó. Ele está monitorando e ouvindo o que está acontecendo tudo no playout. Né? E se vocês verem, olha a diferença. Então, aqui eu estou no 4G, o meu aparelho aqui, tá? Ele está com uma conexão aqui. Olha, se eu mexer aqui para vocês, ó, eu vou cortar a Twitter lá no ar, ó, quer ver? Só vou colocar um outro slide. Olha a diferença, olha como é que o delay ele não é tão grande na hora que eu cortar. Ó. Então, o sinal está saindo da minha Twitter, entrando no computador de videochamada, onde eu estou conectado com o meu repórter na rua, e olha o tempo que está demorando para chegar. Vou cortar de novo a vinheta. Ó. Vocês vão visualizar o tempo. Olha lá, ó. Não deu nem 2 segundos dessa diferença do corte entre os. Vou cortar novamente. Ó. Então, isso é um recurso, pessoal, que ele é bem bacana para a gente estar trabalhando com essa dinâmica online. Deixa eu só ver aqui o chat. Apareceu alguma pergunta. Deixa eu achar meu zoom aqui agora. Me perdi nas telas aqui. Ah, tá. Tranquilo. Pessoal, tem aqui alguma pergunta? Ó, a transição que eu coloquei aqui, na verdade, é como se eu estivesse no estúdio aqui, né? Vamos imaginar, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu só ver aqui no Zoom. Washington, vou falar para você. Deixa eu só parar o compartilhamento e vou compartilhar minha tela aqui da Twitter, tá? Então, ó, agora vocês estão vendo que é a Twitter, certo? Vamos imaginar que essa imagem que a live já vai começar é como se fosse o pessoal no estúdio, né? Então lá, ou uma vinheta que está rolando. E eu vou entrar, deixa eu só... E eu vou entrar com o meu repórter ao vivo, né? Então, essa transição que você está perguntando, eu fiz manualmente aqui, tá? Então, esse alinhamento, eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa transição de corte. Opa, peraí aqui. Ó, eu cortei para minha Twitter aqui agora o repórter. E como ele está vendo esse retorno lá no ar, ó, vou cortar para a vinheta, né? E vou voltar para o repórter. Então, o repórter, como ele está monitorando isso lá no ar, na hora que ele vê que ele apareceu na tela, ele já começa a falar. E isso dá para ele interagir com quem está no estúdio, né? Porque conforme o diretor de imagem, né, lá na Twitter, né, na transição, ele vai mudando de câmera lá, de acordo com o script do telejornal ou do programa, né, essa interação ela vai acontecendo, né? Então a gente vai fazendo essa interação, tá? Mas normalmente essa transição que eu fiz aqui nesse corte, isso é o diretor lá da TV, né, da Twitter, que vai estar fazendo isso manualmente, junto com os técnicos, de acordo com o script ou com o roteiro do programa que está sendo feito, tá? O VMix, ele tem uma função aqui que você corta ele, né? Tipo, ele vira um playout sozinho, tá? Você consegue fazer isso, né? Mas nessa dinâmica aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Realmente é o diretor que vai fazer isso lá, o diretor de imagens, ou o diretor geral, ou o próprio operador de Twitter lá, que vai estar controlando esse equipamento lá, tá? Vou voltar para minha webcam aqui. Isso, né? Então, aqui, ó. Eu estou monitorando, né? Eu estou monitorando o que está no ar, ó. Na hora que eu cortar aqui, ó, vou cortar lá a vinheta, ó. Deixa eu só tirar o reflexo aqui. Isso, ó.
Então, eu estou aqui, sou o repórter. Na hora que eu vi que eu entrei no ar aqui e estou ouvindo o som, ele já começa a falar, né? Então, já começa a entrar com o sinal. Então, quer dizer, com o celular aqui, a gente consegue fazer essa participação ao vivo, né? Nós vamos ter um porém aqui ainda, né, pessoal? Que é um porém ainda que a gente, né, que essa tecnologia a gente ainda não conseguiu estar resolvendo, né? Já falo um pouquinho, né? Então, só para avançar aqui, né? Então, mostrei um pouquinho como coloquei na apostila para vocês esse passo a passo dessa configuração, né? E aqui estão, né? Aí eu quero fazer um adendo aqui, pessoal. Normalmente, a maior dificuldade que a gente tem quando a gente está fazendo essa comunicação externa, antes, né, do repórter, do apresentador, ou da participação ir para o ar, né? O que que é o interessante, né? O interessante é que aqui, ó, a gente consegue fazer a seleção da comunicação que eu quero com ele. O que que eu falo de comunicação, pessoal? Aqui eu dei aqui o slide para vocês, o exemplo. Ou tá o slide aí, né? Ou não? Agora tá. Então, compartilhando o slide com vocês aí, certo? Então, aqui, ó, nesse slide, o que que eu dou de exemplo? Ó, eu posso mandar o sinal de vídeo, né, para o repórter, mas como também eu posso interligar o intercom, né, que é o intercomunicador da suíte, da TV, nesse sistema também. Naquela seleção de input, eu posso estar selecionando qual entrada de áudio eu posso colocar nessa máquina aqui, nesse computador. Então, se eu sou o diretor, eu quero falar com o repórter, alinhar com ele antes dele estar no ar, porque enquanto isso, a programação, o telejornal, o programa está rolando, né? Então, eu consigo, nesse chaveamento simples, que é o que eu mostrei para vocês aqui, eu estar interligando a minha suíte, né, o meu intercom, ou um headset simples igual a esse no computador, que é onde eu consigo fazer o alinhamento com toda essa equipe. E outra coisa, pessoal, eu posso ter quantos eu quiser nessa videochamada. Eu posso ter quantas pessoas eu quiser, respeitando o limite de sala daquele. Se eu tiver 3 repórteres, cada um num celular, é só eu selecionar qual que vai falar primeiro. A gente ativa e desativa eles. E aí, nessa questão da configuração aqui que eu mostrei para vocês, eu consigo aqui nessa chave de áudio, estar selecionando qual linha de input que eu quero. Então, eu posso ligar um cabo de áudio do meu intercom lá, do meu intercomunicador interno da emissora, por um cabo simples de saída de áudio, interligar ele aqui. Então, eu consigo falar com o repórter lá e, ao mesmo tempo, também ouvir ele aqui com essa interligação. Então, a gente consegue, ou se tiver vários, né, a gente consegue falar com todos ao mesmo tempo ali e alinhar que hora que um entra, né? Por exemplo, eu falar, olha, 30 segundos para você entrar no ar. Eu venho aqui, mudo a chave do retorno dele, na hora que ele ouviu ele lá, ele vai estar. Ah, mas pode ter um problema de delay, ou então a voz que está aqui, a minha voz, né? Vamos supor que eu sou o diretor, estou falando com o repórter aqui na videochamada. Pessoal, nesse sistema aqui, a voz, né, tanto o Zoom, quanto o Meet, quanto o Skype, ele não deixa a minha voz sair da minha saída de áudio. Ele não deixa. Ele só sai a saída de áudio que está entrando, então, dos repórteres, do sinal que está entrando no externo. Então, eu posso falar o que eu quiser dentro da videochamada, que a minha voz não vai sair no ar, eu como diretor, né? E também não vai ter aquele problema de realimentação, certo? O que é a realimentação? É o áudio que sai daqui, ele vai para o repórter e ele volta de novo para cá. Então, a gente teria aí uma realimentação desse áudio. Então, também não tem esse problema desse problema da realimentação do áudio. Tá? Então, aqui, isso é um detalhe bacana que eu acho importante, porque dá para a gente estabelecer uma comunicação, não só da parte técnica, né, como esse retorno também do que está no ar, da interação com a possibilidade de uma redução de tempo de delay, né, nesse sentido da comunicação
do repórter com o estúdio, com os apresentadores e assim sucessivamente, né? Então, aqui também fala um pouquinho, né, das possibilidades aqui de configuração, né? Que eu acabei de mostrando para vocês, tá? Aqui, né, é como ele vai ter lá. Aí, aqui que eu vou fazer um adendo aqui, né? Ainda a gente tem um problema que cada aparelho de celular, de cada marca, ainda tem um problema da conexão do microfone no celular, né? Então, assim, isso é um jogo de, infelizmente, de acerto e erro, tá? Vocês vão comprar adaptadores, conectores, né? Que, que, que a gente trabalha, né? Nesse sentido, aqueles adaptadores de câmera, né? Que a gente tem aqui, entrada, saída de fone, entrada de microfone, que é para ligar em celular. Então, ainda é um jogo de acerto e erro daquele que vai funcionar, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é você colocar o fone de ouvido aqui para ele ouvir e você entrar o sinal do microfone aqui. Mas isso é muito complicado, tá, pessoal? Assim, a gente já, um jogo de acerto e erro. Porque muitas vezes o adaptador que você compra não é o certo, por causa da pinagem dele, a Apple tem um, a Samsung tem outro, a Sony tem outro, a LG tem outra pinagem, então, é um jogo de acerto e erro. Mas é uma coisa que vale vocês fazerem teste aí vocês, né? De estar comprando e fazendo esse teste aí. Tá? Então, a gente tem ainda essa questão, a problema do microfone. Mas como eu disse para vocês lá atrás, né? Quando a gente imaginava que a Globo ia transmitir uma imagem via celular, né? Então, o importante hoje, claro que a gente precisa ter uma nitidez da imagem, né? E uma claridade, né? Uma clareza do áudio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente onde vai ser feito isso, com um ambiente no meio de uma escola de samba, no meio de um show, não vai rolar. Muitas vezes nem rola nem com microfone, né? Com microfone de mão, né? Com microfone direcional, né? Então tem que tomar cuidado aí com esse ponto, né? Que seria a questão aí do áudio, né? Aqui, né, o exemplo, né, de como já mostrei para vocês aqui na tela, né, de como ficaria esse retorno, né? E aqui novamente, né, o sistema de como a gente pode estar realmente trabalhando, né, e aplicando isso na prática, tá? Sim, é uma maneira não tão complicada, pessoal, né? O mais importante é vocês instalarem essa tecnologia, né? Vocês começarem a entender esse processo. Tem bastante vídeo explicativo da tecnologia, do protocolo NDI, né? Ele é muito intuitivo também, certo? Para quem já tem um pouco de domínio nessa parte tecnológica, de hardware, de software, né? Ele é bem intuitivo, certo? Essa integração com essas plataformas de videochamada, eu acho que é uma solução fantástica, porque a gente não precisa ter micro-ondas, link, nada, né? A gente utiliza um outro computador para fazer isso, para a gente não sobrecarregar o computador, muitas vezes que a gente está gerando do Switcher, do Playout, né, do Master ali, tá? E a gente consegue ter essas variações de colocar todos os repórteres na mesma sala, quer dizer, cada um conectado no mesmo lugar, a gente ter essa comunicação, eles terem um retorno de áudio. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, né? Dessa possibilidade que a tecnologia NDI ela traz para a gente nesse avanço, né, que a tecnologia deu nesses últimos tempos, né? A gente pensar em anos atrás e transmitir vídeo e áudio, né, sem ser aqueles cabos coaxiais de conexão analógica, né, era quase impensável, né? Quando a gente entrou no digital, que já teve aquela não perda de qualidade mais, né, ao você copiar o material, editar esse material e não existir mais essa perda, né, que esse material gravado, captado, se tornou-se um sinal, um código binário, né, onde você pode copiar ele diversas vezes sem perder, né, a qualidade, sem perder o conteúdo. Isso já foi. Com a digitalização das TVs, onde a gente consegue entregar para o nosso telespectador uma imagem bonita, uma imagem clara, aonde não há necessidade de equipamento de 50, 100, 200 mil reais, né? A gente pensar uma câmera uma TDW 800 da Sony, né? Uma câmera que custa US$ 50 mil, né?
Porque US$ 50.000 hoje, dependendo da emissora, você monta uma TV com US$ 50.000, se for uma TV web, uma TV com plataformas digitais, então é muito dinheiro. E essa tecnologia, né, que essas plataformas de videochamadas, elas trouxeram para a gente, né? Elas, sim, proporcionaram a gente ter, com a câmera nossa, com o celular nosso, né, com a tecnologia que está acessível no nosso dia a dia. Se a gente pensar em acessível hoje, né, a gente pega celulares mais modernos, né, o iPhone 13, né, a qualidade da imagem dele que é muito melhor, muitas vezes, que uma câmera T5i, T7i, T8, T7i, T6i, né, que são câmeras fotográficas SLS, que tem uma qualidade boa, mas o celular consegue alcançar muito mais que isso, né? Então, assim, são coisas que estão na palma da nossa mão, né? A gente tem uma câmera, um celular com uma câmera boa hoje, e a gente consegue fazer televisão com qualidade, sem muito investimento, tá? Pessoal, aqui está o meu contato, tá? Caso alguém, né, queira mandar um e-mail, a gente abrir um canal de comunicação, certo? Estou aqui à disposição.